Olá, amigos, Edmar de Moraes, aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre a Marcha pela Anistia, que ocorreu hoje e, por sinal, ela flopou mais uma vez. Mas a Marcha pela Anistia poderia até ter sido melhor do que foi. O impressionante não é a marcha, o impressionante não é aqueles que acreditam em Bolsonaro e nos seus disseminadores de fake news, de mentiras, dos congressistas que não aprovam as leis que favorecem o povo brasileiro, dos bolsonaristas políticos e não políticos que querem imputar ao governo Lula as fraudes do INSS, que começou com Michel Temer e que Bolsonaro deu sequência com as suas reformas e que assinou as medidas que facilitaram os golpes contra os aposentados do INSS. Essas fraudes começaram lá atrás, bem no início do governo Temer. Para isso precisaram tirar Dilma para iniciar essa roubalheira, né? Bom, o governo Lula, ele apenas deu seguimento a investigações. Deu seguimento a investigações a partir de 2023. E agora descobriu-se que das 11 empresas que fraudaram o INSS, né, com milhões de reais em jogo, milhões de reais que foi tirado do bolso dos aposentados, e agora em 2025 o processo está em andamento, entendeu? Vai ser investigado pelo Tribunal de Contas da União, investigado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal e assim por diante. Então o governo Lula não tem nada com isso, mesmo porque das 11 empresas que fraudaram, 10 tiveram a anuência do governo Bolsonaro. A única que não teve anuência de Bolsonaro não foi fraudada no governo Lula, pois ela estava inscrita antes de Bolsonaro. E a tentativa de colocar a associação em que o irmão de Lula faz parte, essa empresa não está envolvida em nada do que está acontecendo, mesmo porque ela nem está inscrita para esse tipo de atuação junto ao INSS. Então vocês veem que é uma fraude muito grande. Mas esse não é o mais interessante. Esse é um assunto que todo mundo aí vai dominar com mais veemência do que eu. Eu não sou assim tão conhecedor para poder ficar falando sobre isso. Para mim, o que ficou mais interessante foi a velocidade, a rapidez que Bolsonaro, que há alguns dias atrás mostrava suas tripas para enganar o seu público, saiu do hospital, da UTI direto para a Marcha da Anistia. Este é o fato mais interessante de toda essa conversa. Bolsonaro se escondeu no hospital. Não há provas de que ele tenha passado por uma cirurgia grave, entendeu? A única coisa que pode ter acontecido ali
São procedimentos normais, de baixa teor invasivo, para a desobstrução de uma doença que ele não divulga e os médicos que ele tem ao lado dele não compartilham, porque não há boletins diários sobre a situação médica dele. Na verdade, a doença de Bolsonaro podemos chamar de embocardia, que ninguém sabe o que é, nem os médicos, mas eu digo para você que é merda no cérebro. Bolsonaro tem merda no cérebro. Ele, ao invés de se comportar como um verdadeiro homem, né, um homem com H maiúsculo, ele é um fujão, um arregão, e tenta estimular os seus seguidores a segui-lo nas suas falcatruas. Mas nós temos vídeos de todas as formas que mostram os crimes causados pelo governo Bolsonaro, de todas as formas, com palavras, com ações, com gestos, com companheiros, com todo tipo de pessoas e com todo tipo de assuntos. Ele nunca governou o Brasil nesses últimos 4 anos. Ele deixou o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, como verdadeiro presidente da República, através do seu, como fala, da sua, da orçamento secreto, é que me fugiu agora, do orçamento secreto, né? E o orçamento secreto foi quem geriu o Brasil da forma que quis. Bolsonaro estava mais interessado em fazer campanha, preparar um meio para se manter no poder eternamente, né? E arrecadando os frutos de uma ditadura, em que ele seria o ditador, evidentemente. Então, essa falcatrua de sair do hospital em estado grave, em vez de ir para repouso, e ele vai fazer a marcha, que foi ridícula, flopou, né? Pouca gente, seguidores ingênuos, né? Que sofrem a chamada através do apito de cachorro, né? Que só eles ouvem, só eles entendem as convocações de Silas Malafaia, que é outro, né? Que a gente não... é o verdadeiro mala cheia mesmo. Então, é isso que acontece. Mas o mais interessante não é o problema do INSS. O mais interessante é Bolsonaro se refugiar dentro do hospital e quem sabe ele saiu de hoje já e amanhã já estará de retorno ao hospital dizendo que o esforço que fez o prejudicou. Pode ter certeza disso, que da marcha, ele saiu da UTI, foi fazer a marcha pela anistia e da marcha pela anistia ele volta para a UTI para ficar escondidinho do poder público, do Supremo Tribunal Federal e da condenação que em breve virá. Essa é a minha forma de interpretar o comportamento de Bolsonaro nos últimos dias. E em especial, a saída dele da UTI para a marcha pela anistia que aconteceu hoje. E que, por sinal, flopou e flopou feio. Sem anistia. Todos são culpados e está sendo dado o direito de provar a sua inocência e também a anistia já existe proposta pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público de fazer um acordo, de ficar 2 anos sem internet, fazer um curso de 1 ano sobre democracia, entendeu? E pagar uma multa, aquele que puder, uma multa de R$5.000. E nenhum registro constará no nome do elemento que está preso. Ele sairá da cadeia e continuará sendo primário, sendo que mais de 50% já aceitaram, estão livres, e outros
40, 45% não aceitam porque querem proteger Bolsonaro em detrimento das suas próprias vidas e família. Um abraço, Edmar de Moraes, em mais um vídeo rápido aqui para vocês. Tchau, pessoal. Um abraço.